Fala galera, Sérgio Menezes aqui com vocês e hoje para falar um pouco sobre uma frase que eu cito tanto, que é: vamos prosperar que a pobreza não interessa para ninguém. Eu gostaria hoje de compartilhar uma breve reflexão, espero ser o mais breve possível, mas falando da situação do nosso país. Eu agora acabei de sair de uma live que eu fiz aqui no Insta. Se não me segue no Insta já me segue lá, Mentor Sérgio Menezes. E eu fiz uma live sobre criptomoedas, sobre o Bitcoin, né? E teve uma boa aderência, e as pessoas estão buscando saber sobre isso, precisam, porque é um movimento que está acontecendo fora da rota normal. As pessoas não estão muito atentas a isso, acham, só ligam Bitcoin a pirâmide, a outras coisas. Mas eu venho aqui para falar sobre outra coisa hoje, não é sobre o Bitcoin não. Essa frase, né? Ela faz muito sentido para mim. Vamos prosperar que a pobreza não faz sentido para ninguém. Porque quando nós vemos agora, muitas vezes por estar com os nossos recursos, com a nossa vida financeira bem organizada, a gente não percebe que a pobreza ao nosso redor, pessoas que estão endividadas, que estão com suas vidas ali sempre com a corda no pescoço, uma hora esse movimento pode atingir a gente. Porque nós não somos daquela classe que tem muito dinheiro, que está lá escondidinho no seu refúgio, né? Estamos naquela classe, às vezes, que prospera, que tem uma vida organizada. Mas quando a gente não leva isso ao nosso redor, a gente vai ser impactado em algum momento como esse, por exemplo, que causa até um pouco de temor quando se fala. Você vê, essa questão está sendo tão forte que você está lidando com a questão econômica junto com a questão de saúde. Tanto que fica na balança a gente discutindo se é melhor deixar as pessoas morrerem e a economia crescer, ou derrubar a economia e deixar mais pessoas viverem. Né? Olha só em que ponto chegou. Por quê? Começa a se questionar questões de vandalismo, que as pessoas não vão ter o que comer, não vão achar como se sustentar e vão começar a roubar os shoppings que estão fechados, as lojas da esquina, as pessoas que ainda têm algum alimento. Pensando no verdadeiro The Walking Dead, né? E vocês começam a perceber como esse negócio ao nosso redor pode afetar a gente, que não é aqueles bilionários, milionários que estão lá em suas casas. E isso é um desafio tão grande, eu vejo isso até para a educação financeira. Porque na educação financeira, é muito fácil você ensinar educação financeira para o cara que ele faz um ajuste no orçamento dele e sobra R$ 1.000, que ele pode fazer investimento, que ele pode poupar, que ele pode fazer uma previdência privada, que é só uma questão de reeducação. Mas 1/3 na nossa mão de obra no Brasil hoje, que trabalha, da nossa força motora, ganha cerca de um salário mínimo, que está hoje em R$ 1.045, R$ 1.047, se eu não me engano. Então, para você ter noção, 1/3 da nossa força trabalhadora. Aí um cara que ganha R$ 1.000 hoje, me diga a verdade, como é que eu, como educador financeiro, vou dizer para o cara poupar e ainda investir se o cara paga aluguel? Provavelmente um cara que ganha R$ 1.000, se ele tiver uma casa própria, vai ser daquele jeito, né? Mas geralmente ele paga aluguel. Ele tem custos na vida dele. Para quem faz mercado sabe, quem é que vai viver com a cesta básica, gente? Eu sei que tem gente que acaba tendo que viver, sendo obrigado, mas dizer que essa pessoa se alimenta bem, que a pessoa tem uma condição de vida desejável, eu não estou dizendo comer caviar não, estou dizendo ter um mínimo de uma alimentação saudável, que possa atender às suas exigências nutricionais, né, no dia a dia. E a gente começa a ver a necessidade das pessoas começarem a pensar. Esse é o caso mais crítico, e que a maioria dos educadores não estão nem preocupados, porque para isso você não vai vender curso, você não vai fazer nada disso. Ou seja, ele acredita que esse cara já está terminal ali e não tem o que fazer. Quando você poderia trazer muitas maneiras de negócio próprio aí, negócios que não precisa nem gastar R$ 1 para começar a trabalhar na parte de educação mesmo, a necessidade das pessoas irem para a escola, pessoas que têm mais condição abrirem cooperativas em seus bairros, fazerem a roda girar, né? Ao invés da gente estar sempre superlotando as grandes lojas, sempre que a gente pode abençoar ali o mercadinho do lado da nossa casa, a lojinha de celular, a lojinha de bijuteria, né? Porque esse comércio
Na hora que as coisas apertam, o grandão lá dos grandes atacados, dos grandes varejistas, os caras estão lá nas mansões dele e são esses caras que estão aqui ao nosso redor. Aí muitos deles moram no mesmo condomínio que você. Aí, se não tem renda, porque como eu falei no outro dia aqui, foi nenhum que a renda era para pagar precisava trabalhar para pagar o boleto que ia chegar. Aí você acha que o cara vai pagar o condomínio? É a última coisa que o cara paga. Aí começa a apertar, porque essas pessoas começam a ficar inadimplentes, o que faz? Sobe o condomínio para cobrir os custos. É isso que acontece. Aí alguém sempre está pagando a conta. Olha só indo para o seu bolso. Aí vamos pensar nas escolas. O pessoal já começou a questionar, mas as escolas estão fechadas e está chegando o boleto. Gente, mas é óbvio, a escola vai deixar de pagar o professor? Como é que isso vai funcionar? Então são questões aí que, o governo vai bancar tudo? Não sei se o governo vai bancar tudo. E muitas vezes, isso eu estou falando de pessoas ainda que são adimplentes e que estão até certa exigência, mas tem gente que passa o ano todo sem pagar a escola, porque a escola não pode proibir a entrada do filho. Aí chega na virada do ano para poder rematricular, vai negociar o ano passado. Esse tipo de coisa que quebra os negócios. Aí muitas vezes esse pai que faz isso não é um pai que tem necessidade, às vezes é um pai que está num carrão, é um pai que não deixou de viajar o ano todo, de fazer as coisas que tinha que fazer, mas só que não pagou a escola do filho. Então são essas coisas que pra gente não interessa. Se os negócios que estão ao nosso redor, se tem saúde financeira e prosperidade ao nosso redor, gente, a pobreza não vai nos alcançar nesses momentos de aflição. Claro que é difícil você levar isso, mas a gente precisa começar a se contaminar com a prosperidade. Até porque o que acontece é o seguinte, quanto mais a gente tem um país endividado, de pessoas endividadas, aí que o dinheiro está na mão dos ricos. Sabe onde é que está o dinheiro agora? Na mão dos bancos. E com certeza vai ter banco pedindo ajuda para o governo aí. Porque depois que o dinheiro vai para o bolso lá dos acionistas, não volta para o negócio. E aí sabe o que acontece? Quanto mais prosperidade a gente tem, os bancos não iam ter esses juros absurdos. Porque quanto mais você precisa de dinheiro, quanto mais pessoa precisando de dinheiro, mais ele aumenta os juros. Se tivesse poucas pessoas precisando de dinheiro ou nenhuma, os bancos iam aí estar oferecendo dinheiro a juros baixíssimos para você pegar dinheiro na mão dele. Entendeu? Para você fazer negociação com ele. Se você estivesse usando as corretoras em vez de fazer investimento via banco, tendo conhecimento, quanto mais pessoas fizerem isso, mais os bancos vão dar corretagem zero. Entendeu? Então isso que é importante para a gente. Realmente a gente fazer essa prosperidade andar. A gente comprar na mão do cara da esquina. A gente andar em dia com as nossas contas, se puder. Se é um momento que a gente tem dinheiro, gente, não é porque disseram que vai para atrasar os boletos em alguns casos, e você tem dinheiro e sabe que tem condição de bancar os 3 meses mesmo em casa, mas você está querendo ganhar os 3 meses sem pagar o boleto. Então é muito importante nesse momento o povo se unir. Claro que a gente deveria pensar, o governo deveria pagar a conta, os políticos deveriam abrir mão dos seus benefícios, que eu acho que só isso já ia dar um alívio terrível. E até porque, sabe o que acontece? O dinheiro do Brasil está na mão principalmente dos bancos. E o pobre, que é quem mais consome, que faz a roda girar, não tem dinheiro praticamente, fica pagando juro para o banco. Porque se o governo ajudasse o povo a entender isso, criasse programas, agora tem até educação financeira nas escolas, né? Vai ser exigido agora. Mas se isso já fosse de mais tempo, o que é que ia acontecer? Quanto mais educação financeira você tem, menos as pessoas iam estar endividadas, menos os bancos iam estar tão ricos e o dinheiro ia estar na mão do pobre que faz o dinheiro girar, que compra na quitanda, que compra nas grandes lojas e que compra em tanto lugar. É uma coisa que o pobre sabe fazer muito bem, as pessoas de baixa renda, não vou chamar de pobre não, as pessoas de baixa renda é comprar, é consumir, né? Enquanto o rico se capitaliza, guarda, investe, né? E não tem esse consumismo todo aí não, cuida muito bem do seu dinheiro. Então, gente, a pobreza não interessa para ninguém. Eu disse que não ia usar o termo pobre para pessoas de baixa renda, porque a pobreza engloba muito mais coisa, que a gente pode conversar um dia ainda sobre isso, porque como eu sempre falo, tem muita gente que é tão pobre que a única coisa que tem é o dinheiro. Mas a gente precisa prosperar e levar essa prosperidade para a pessoa do lado. Se você é uma pessoa que sabe lidar com dinheiro,
Conversa com aquela pessoa que você sabe que não tem conhecimento para isso, para melhorar as contas dela. Às vezes é uma empregada que trabalha para você. As empresas investiram nisso, em dar treinamento, em melhorar a vida dos funcionários, até para ele parar de reclamar, porque eu vejo isso muito comum. Lá na empresa que eu trabalho mesmo, eu vejo, no dia que o cara recebe o dinheiro no dia 5, que ele recebe o contra-cheque, em outros lugares chamam lerite, ele olha e diz assim, mas eu ganhei só isso. Ele nem lembra do adiantamento do dia 20. Ele diz que o salário dele é aquele dinheiro líquido do dia 5. Então não sabe nem fazer essa conta, mas porque realmente não sobra dinheiro para nada. Mas uma boa administração pode mudar isso. E a gente olhar para a educação financeira, não só para aqueles que são casos que as pessoas têm uma renda que dá para corrigir mais rápido, mas pensar naqueles que podem talvez ter prosperidade na sua geração e a próxima geração já ser, quem sabe, uma geração de classe média ou até rica. Tudo depende do empenho da pessoa nisso. Gente, fica essa reflexão aí, durou até um pouco mais esse vídeo. Acredito que eu me empolguei com esse assunto, mas que Deus abençoe vocês e que nesse momento de crise a gente faça levar esperança àqueles que precisam, levar conhecimento, levar uma palavra de mudança. E quem puder ajudar e contribuir também com o próximo, não deixe de fazê-lo não. Não é algo para a gente estar mostrando, mas é algo que a gente pode fazer sim e se orgulhar disso. Porque um sorriso vale muito mais do que alguns milhares de dinheiro que às vezes tem pessoas recebendo aí de forma abusiva. Grande abraço a vocês aí, que Deus abençoe. Deixa os comentários aí, eu não pedi hoje, mas se inscreve no canal. Deixa o like para que esse canal seja mais relevante aí no YouTube e chegue para mais pessoas, porque quanto mais like você dá e mais você comenta aí, gente, o algoritmo do YouTube bota o vídeo lá no início lá, e aí sempre que chegar alguém já vai ver o vídeo lá e já vai clicar, tá bom? Ajuda aí o nosso canal a crescer. Um grande abraço a vocês e que Deus abençoe.